Boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda à live de sexta-feira, a nossa live da semana. Hoje o tema é Curando a Galera que Mora Lá Dentro. Parece meio esquisito, né? Você já ouviu esse termo? Como assim, uma galera morando aqui dentro? É isso aí. Nós temos uma galera, nós vamos falar sobre ela, nós vamos entender um pouquinho esse termo, nós vamos saber de onde ele veio e nós vamos saber o objetivo, né? Por que nós vamos falar sobre isso no dia de hoje? Você sabe que toda sexta-feira eu estou aqui a partir das 20 horas fazendo uma live com vocês e trazendo sempre um tema relacionado à saúde mental, à psicologia, à logoterapia, à pessoa humana. Isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses papéis internos, né? Como administrar esses papéis internos que nós temos, esses diversos papéis. Vamos falar sobre traumas e qual é a relação de uma coisa e de outra aí, tá bom? Então, enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar, vou dando uma boa noite aqui pro pessoal que tá chegando. Oi, seu Moacir! Tudo bem? Boa noite, Aline, boa noite, seu Moacir, irmã Cláudia, tudo bem? Minha querida Neia Cornieri, boa noite, que saudade de você, Neia, tudo bem? Jéssica, a Ju, oi Ju, tudo bem, Ju? Sejam bem-vindos, viu? Marta Chaves, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, tá meio diferente aqui pra mim a tela do Instagram. Eu acho que eles fizeram alguma configuração, alguma coisa, mas enfim. Vou pedir pra você então, você tá vendo um aviãozinho aí, né? Na sua... Na beiradinha aí da sua tela. E eu vou pedir para você enviar esse aviãozinho para que as pessoas possam receber a notificação dessa live. Tudo bem, gente? Então, eu também estou enviando aqui, ó, para alguns contatos que o próprio Instagram deixa aqui pra gente, tá? E aí, se essa pessoa passar por aqui daqui a pouco, ou então se ela ver, né, a notificação num outro momento, ela pode ver a live também, que vai ficar gravada. Mas o legal é fazer como vocês, né, gente? É entrar, é mandar perguntas ao vivo, é a gente poder conversar, trocar uma ideia aqui, enfim, né? Esse calor humano, que delícia. E eu tava com saudade. Semana passada foi a primeira vez que eu precisei desmarcar a live, né? Porque o meu pequeno tava um pouquinho dodói. Pegou uma virosinha, coisa de criança, e ficou uns 3 dias amuadinho, chatinho, querendo só a mãe. Então, eu desmarquei, né? Porque é um pouco exigente esses momentos, né? Que eles estão um pouco dodóis. Mas já voltamos aqui, ele tá bem, graças a Deus. Agradeço ao carinho de vocês, as orações, né? O Matheus já tá 100%, tá ótimo, tá bom? Gente, eu tô meio perua, né? Eu coloquei um filtrozinho aqui, porque eu quase não passo maquiagem, né? Coloquei um filtrozinho, um delineador, porque eu não sei fazer isso de verdade, né? Capaz, não consigo. E tô meio perua, fica meio esquisito, né? Mas enfim, só pra dar uma corzinha. Pessoa branca, né? Já viu? Tem que dar uma saúde, né? Pra pele, tá bom? Bom, tô achando estranho aqui a forma com que o Instagram tá me mostrando vocês e parece que eu não tô conseguindo ver os comentários. Deixa eu só ver aqui. Tá diferente pra mim, estranho. Ai, tomara que eu consiga acompanhar. Ah, sim, agora sim consegui ver. Ó, eu tô fuçando aqui pra ver o que eles mudaram. Tá com moldura. Ah, tá diferente pra vocês aí também, então, mas dá pra ouvir bem, dá pra ver bem a imagem. Como é que tá pra vocês, gente? Dá um sinalzinho pra mim aí se tá tudo ok. Célia, nutricionista, boa noite. Rorato, boa noite, tudo bem? Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Apesar de estar um pouco com moldura aí, não sei o que eu fiz que ficou desse jeito, gente. Será que é o filtro, é isso? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas enfim, vamos lá.
Vocês só me falam se vocês estão... Tá meio atrasadinho, né? Vocês só me falam se vocês estão ouvindo bem, estão conseguindo ouvir tranquilas. Isso, irmã Cláudia, ok, Aline, ok, então beleza. Então a gente vai conversando, tá bom, gente? Bom, por que eu pensei nesse tema? Curando a galera que mora aqui dentro, né? Primeiramente porque semana passada, quando eu achava que dava para ser feita a live de sexta, eu deixei uma caixinha de perguntas, né, lá no Stories, e pedindo a sugestão de assuntos para nossa live. O que as pessoas gostariam de ouvir, o que as pessoas querem saber, quais as dúvidas, né? Porque nem todo mundo tem acesso a um psicólogo. Então, quais as dúvidas ou quais os assuntos que seriam interessantes? E uma dessas caixinhas deixou lá alguma coisa no sentido... A sugestão era... já que é a semana da criança... Inclusive tem até sonoplastia o vídeo. Vocês viram que a hora que eu falei criança, vocês ouviram um choro? Aqui é chique, bem. Tem sonoplastia. Bom, se vocês ouvirem uns gritinhos, chorinhos, é só 3 crianças e um pai tentando se virar lá, gente, tá bom? Enfim, segue o roteiro, né? Vamos lá. E aí, essa caixinha dizia assim que uma das sugestões era... já que é Semana da Criança, vamos falar sobre criança, sobre a questão infantil, a nossa postura infantil, enfim. Algumas coisas nesse sentido, né? Criança interior, tal, enfim. E aí eu achei super interessante, eu tava até pensando em fazer isso na sexta-feira e não foi possível. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que eu pensei no tema Curando a Galera que Mora Lá Dentro? Esse tema foi retirado de um livro, na verdade, esse é o título do livro, tá? De uma professora minha, a Esli Carvalho, que trabalha com EMDR, que é uma técnica americana de tratamento de situações traumáticas, né? Que eu também trabalho na clínica. Quando eu conheci a Esli, claro, aprendi com ela, né? Ela foi minha professora, minha supervisora, enfim. E ela tem um livro chamado Curando a Galera que Mora Lá Dentro, porque ela uniu tanto o EMDR quanto os conhecimentos dela em psicodrama, que é uma abordagem terapêutica muito, muito interessante também. E o psicodrama, ele foi criado por Moreno, né? O nome do autor aí, o nome do criador, né? Do psicodrama. E o Moreno traz uma importante contribuição e também uma curiosa contribuição, que é a teoria dos papéis. Então, nesse livro, a Esli, ela fala um pouquinho sobre isso, e é isso que eu vim trazer um pouquinho para vocês. Né? Então, o tema é curando a galera que mora lá dentro, né, de nós, mas assim, para que a gente de fato consiga compreender como é que é essa dinâmica, mas o que é isso? Por que às vezes eu tenho reações que eu não entendo, eu tenho comportamentos que eu não entendo, por que às vezes eu quero fazer de um jeito e faço de outro? O que está acontecendo? O que pode ser feito, então, para que a gente possa lidar melhor com tudo isso, tá? Enfim, então não é coisa da minha cabeça, tá, gente? É a teoria que a Gisele criou? Claro que não. Mas a Gisele tá inventando moda aí? A Gisele... Não. Na verdade, eu trouxe esse conteúdo, então, que é do psicodrama, vou falar um pouquinho de traumas também, por ter essa experiência com o EMDR e por ter 12 anos de clínica, a gente já viu bastante coisa, muita coisa aparece, né? Muito trauma, muita situação difícil, dolorida, enfim. Mas também acontece muita cura, muita libertação, muito aprendizado nesse processo todo, tá ok? Bom, gente, então assim, pra gente poder entender, todo mundo tem uma galera que mora lá dentro? Sim, todo mundo tem essa galera, né? Inclusive eu, ok? E como é que surge essa galera? O que é isso, Gisele? Bom, no decorrer de toda a nossa vida, gente, nós vamos vivenciando algumas experiências, né? E essas experiências, sendo boas ou não, elas vão construindo em nós esses papéis. Elas vão construindo em nós uma existência psíquica. Ou seja, é de fato
é como se fossem pessoas dentro de nós, né, que viveram certas experiências, tá? Claro que isso é de uma forma metafórica. Eu não estou falando aqui que nós somos um grupo de pessoas ou um grupo de ou somos completamente compartimentalizados. Não. É uma metáfora, né? Para que a gente possa compreender que, quando eu falo de criança interior, eu falo de uma parte minha que ainda não amadureceu. Quando eu falo de criança interior, eu falo de experiências próprias dessa idade, próprias da infância, que ficaram registradas de uma forma importante e às vezes diferente e disfuncional no nosso cérebro. Quando eu falo de criança interior, eu falo então de uma experiência que eu e você vivemos, tá? E que pode estar influenciando a nossa vida mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós imaginamos. Por quê? Porque essas existências psíquicas é como se elas estivessem vivas nas suas experiências, nas experiências que elas vivenciaram. Se for uma experiência positiva, essa criança interior ela tem memórias positivas, ela vai ser uma criança feliz, alegre, criativa, espontânea, e ela vai trazer isso para você, adulto interior também, e adulto na sua idade atual, entendeu? Mas se em algum momento da sua vida, em alguns momentos da sua história, assim como todos nós, você passou por alguma situação difícil, e de difícil elaboração e de difícil recuperação, inclusive, nós costumamos dizer que essa criança interior, ela está o quê? Machucada, ferida, porque ela ficou de fato com esses registros negativos da experiência negativa que ela vivenciou, ok? Então, é assim que vão nascendo os papéis, tá? Eu, Gisele. Bom, eu tenho... Gente, esqueci de ligar o ventilador, eu acho que eu vou amarrar meu cabelo, porque eu sou tão calorenta, nossa, e tá abafado, né? Tá melhor o tempo, mas tá abafado, dentro de casa. Eu, Gisele, eu tenho 38 anos, mas a Gisele, ela foi um bebê, né? A Gisele foi um bebê que teve dificuldade para nascer. Por quê? Porque minha mãe, quando ela estava com 8 meses de gestação, eu não estava preparada e nem estava querendo vir ao mundo, mas ela teve uma cólica de rim. E dizem que cólica de rim é muito parecido com dor de parto, né? Você já ouviu isso? Já ouviu? Boa noite, gente. Para quem tá chegando aí, vai chegando, vai ficando, vai compartilhando a live, tá bom? Vai comentando, vai apertando o coraçãozinho aí, tá? Para que a gente possa alcançar mais pessoas, enfim. E aí, gente, a minha mãe teve uma cólica de rim. Então, o que aconteceu? Ela foi pro hospital e eles não detectaram a cólica de rim. Eles acharam que era a Gisele querendo nascer. Olha que beleza. E aí eu fui, foi um parto um pouco difícil, forçado, né? Porque foi um parto cesárea. Mas eu estava numa posição assim, que foi bem difícil me tirar de lá, sabe? Eu não estava encaixada, eu não estava numa posição muito boa. Então, eu sou um bebê, vamos dizer assim, eu tenho uma criança interior, que é um bebê, que foi forçada a nascer, né? Que nasceu antes da hora, apressaram o meu tempo. Eu sou meio apressadinha, assim, né? Então, eu acho que esse pouquinho de ansiedade que eu tenho, às vezes, em alguns momentos, pode ser por isso. Enfim. Além disso, eu tenho partes em mim das experiências da primeira infância, das experiências da infância escolar, do tempo escolar, que é muito forte, né, em todos nós. Se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você tem lembranças muito boas dessa época e às vezes lembranças difíceis também, porque são momentos assim que nos marcam profundamente, né? Tanto na relação com os amiguinhos, na relação com os professores, enfim. Mas nós temos também um adolescente, às vezes, um pouco teimoso, um pouco rebelde, um pouco triste, né?
um pouco sem sentido, procurando o sentido da vida, porque o adolescente está nesse momento, né, tentando dar significado às coisas, compreender algumas coisas que ele ainda não compreendeu, encontrar um rumo para a sua própria vida, enfim. Então, às vezes eu tô na idade já de 38 anos, mas eu não deixo de ter esse adolescente em mim, ok? Também a gente vai internalizando alguns papéis, assim como um papel materno, né? Então, assim, eu tenho um papel de mãe dentro de mim, um papel de pai dentro de mim, porque eu convivi com essas figuras e isso fez com que eu internalizasse algumas questões, né? Eu posso ter um papel de professora, embora não lecione, né? Eu tenho até licenciatura, mas eu não dou aula. Eu posso ter um papel de médica, né? Ou seja, sabe aquela sabedoria popular, aquela coisa que a gente vai aprendendo com as experiências, enfim, né? Quem já ouviu essa frase, de louco, de psicólogo, todo mundo tem um pouco, alguma coisa assim, né? Então, assim, a gente também pode ter um papel de psicólogo dentro de nós. Quem se sente um pouquinho psicólogo aí? Você que tá aí comigo. Quem se sente um pouquinho psicólogo aí dos amigos, né? Da família. Família é um pouco difícil, né? Porque a gente entra num esquema diferente aí que nos estressa um pouquinho mais, né? Enfim. Mas todo mundo tem essa figura um pouco internalizada, entendeu? Enfim. E aí, esses aspectos, então, gente, dessas pessoas, dessas experiências, dessas vivências, a gente vai introjetando dentro de nós, ok? E aí, nós vamos criando, então, esses papéis, né? Nós vamos construindo esses papéis. E dependendo do tipo de experiência que nós vamos vivenciando, esses papéis eles podem se fortalecer mais do que os outros, uns mais do que os outros, entendeu? Bom, até aí é tudo normal, é isso mesmo, é assim que acontece, né? E o saudável é que a gente possa conviver, né, ter uma política de boa vizinhança, digamos assim, com todos esses papéis acontecendo e vivenciando e vivos dentro de nós, ok? Bom, mas nem sempre isso acontece. E aí, às vezes, a gente não entende o porquê, né? O que está acontecendo, enfim. Veja, agora nós vamos focar um pouquinho então nas experiências negativas, tá? Porque existem papéis muito positivos, tá bom? Existem papéis extremamente significativos e positivos, mas nós não vamos falar sobre eles. Nós vamos falar um pouquinho dos papéis no seu aspecto negativo. Uma criança interior que pode estar frustrada, triste, magoada, uma criança que tenha sido negligenciada, que tenha passado por situações de violência, de abuso, luto, às vezes ela foi privada de afeto, né, daquelas pessoas que ela mais precisava no seu desenvolvimento, enfim. Uma criança como essa é uma criança que vivenciou essa situação negativa e essa marca ficou, tá? Essa marca ficou. Vamos imaginar, gente, que eu tenha 30... eu vou dar um exemplo meu para vocês, tá? Na verdade, eu até hoje não levei isso para terapia. Eu não sei se de fato tem alguma coisa, né? Uma vez uma supervisora me deu um toque, mas assim, eu não consegui ver muito sentido e aquilo passou e eu nunca vi necessidade de trabalhar especificamente isso. Mas deixa eu te contar uma vez o que aconteceu comigo, só para você ter uma ideia como a criança interior pode surgir sem que a gente perceba. Como essa criança triste, negligenciada, abandonada, enfim, ela pode surgir, ok? Eu estava no primeiro ano de supervisão na clínica, na faculdade. E aí o que aconteceu? A gente começa no primeiro ano de supervisão e no quarto ano de faculdade, na verdade. A gente começa a atender crianças, tá? E eu não sei por que a gente tem uma fantasia... uma fantasia meio que geral, né, de... Ai, criança a gente tem que falar, bonitinho, não sei o que, aquela coisa toda, né, assim, fofinha.
Tá, a gente pode, não tem nenhum problema com isso. Mas eu, como psicóloga, né, eu teria que ter uma postura diferente lá na clínica, tá? E aí, o que aconteceu? O dia que era o dia do meu atendimento com o meu paciente, que tinha 8 anos, eu cheguei na sala de espera para pegá-lo, né? E tava ele, a mãe, e a minha supervisora estava lá na sala de espera. Então ela viu, né, o momento em que eu cheguei e disse assim para ele: "Oi, fulano", toda assim, né, espalhafatosa como eu sou assim. "Oi, fulano, tudo bem?" E abri os meus braços assim, agachei para ele vir me abraçar. A minha supervisora, deixa que eu pego a Gisele depois. Olha só. Olha que interessante, gente. Na verdade, essa questão ela foi complementada com uma outra questão que aconteceu, porque assim, esse menino era um menino que tinha sido muito negligenciado na sua vida e era uma situação muito pesada mesmo. Na verdade, era o meu primeiro caso atendendo criança, mas era um caso assim extremamente grave para uma criança lidar, sabe? Eram algumas tragédias que tinham acontecido na vida daquela criança e era o menino que eu tinha que ir pra atender, né? A gente não escolhe, assim, né? Enfim. E aí, a primeira vez que eu levei o caso para a supervisora, porque na faculdade a gente atende, aí a gente leva o caso lá para a supervisora, conta, porque a gente não sabe atender, né? E aí a supervisora vai dando os próximos passos. E eu levei o caso chorando. Eu sou chorona, né? E eu levei o caso em prantos, chorando, porque de fato era muito difícil de lidar, né? Enfim. E aí ela juntou essa informação que ela tinha visto eu recebendo o menino na sala de espera daquele jeito, com um abraço e tal, quase pegando no colo, né? E ela viu a minha emoção e toda a minha meu envolvimento emocional com a história, que era muito difícil, e disse assim para mim: "Gisele, duas coisas. Primeiro, ele não precisa desse abraço. Quem tá precisando desse abraço é você. Foi você que estendeu os braços para ele." Eu já fiquei assim, né? Eu não imaginei que ela ia observar isso, né? E de fato, né, assim, foi eu que fui na direção do menino, né? Mas é uma coisa tão inconsciente, né? Enfim. E a outra coisa que ela me falou foi, quando eu chorava falando dele e do caso, né, que era muito triste, ela disse assim: "Você precisa observar", porque era uma situação de abandono, tá? De negligência grave, né? E aí ela disse assim: "Você precisa observar qual a criança, que criança abandonada é essa que existe dentro de você, que fez com que você ficasse desse jeito ao atender esse menino." Olha isso, gente, que legal. E, cara, legal, eu acho super bacana, porque já passou, né? No momento eu tava em pranto, sem entender nada, enfim. E aí, assim, né? Depois, é claro, eu refleti bastante sobre isso e tal, mas por que eu trouxe esse exemplo, né? Porque a criança interior, essa parte em nós que não se desenvolveu com as outras partes, ela existe, ela tá viva e ela surge, ela se emociona, ela sente, entende? Ela nos atravessa em alguns momentos. Então, mais do que isso, não é só a criança interior, toda essa galera que mora aqui dentro, ela pode nos atravessar em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos do nosso dia a dia, em algumas situações que a gente tem que vivenciar, enfim. Qual o problema disso? O problema é que se eu, Gisele, adulta, precisar lidar com uma situação extremamente delicada, difícil, que só um adulto pode resolver, e se por acaso eu não tiver consciência e a minha criança pegar no volante nesse momento, eu não consigo resolver. Porque a criança não tem condições de resolver isso. A criança que existe em mim não dá conta de resolver isso.
Então eu preciso tomar cuidado e sempre me perguntar quem é que está no volante. E eu uso sempre essa perguntinha, essa metáfora para os meus pacientes, né? Quem daí veio para terapia hoje? Quem daí tá pegando no volante? Por quê? Porque, gente, você vai dar o volante do seu carro para uma criança de 5 anos? Você daria? Sim ou não? Responde aí para mim. Você daria o volante para uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa que não tem condições de dirigir o seu carro? Né? Não. E existem partes em nós que são mais frágeis, mais desequilibradas, digamos assim. E aí, então, as situações mais conflituosas, mais difíceis, mais desafiadoras, eu, adulta, eu, Gisele, adulta, saudável, de 38 anos, inteligente, capaz, eu preciso resolver. Eu não posso permitir que essas partes em mim que são mais frágeis estejam à frente dessa situação. Vocês estão entendendo, gente? E aí você pergunta assim, nossa, Gisele, mas que interessante isso, mas acontece isso, mas acontece. Quantas vezes a gente vê um adulto fazendo papel de criança, gente? É ou não é? Existem adultos barbados, né? Existem pais, mães de família, existem pessoas adultas que deveriam se comportar e ter uma coerência, né, na sua atitude, no seu comportamento, que muitas vezes têm atitudes infantis. E de onde vem isso? Da onde vem isso? Né? Esses dias eu falava com uma pessoa e a pessoa disse assim: a pessoa com quem eu convivo é muito difícil, é um adulto, né? A pessoa com quem eu convivo é muito difícil. Ah, por quê? O que acontece? Ah, quando a gente briga ele fica emburrado. Ele fica emburrado vários dias, fica emburrado, não conversa, não... Quem que fica emburrado? Quem que tem essa postura assim, né, diante de uma frustração? Criança. Quem é que faz birra? Ah, se não for do meu jeito, eu não quero. Ai, não quero, não aceito. Não, eu quero outra coisa, eu quero de outro jeito. Criança, né? Criança faz isso. E eu tô citando bastante aqui criança, né? Mas eu tô dizendo pra você que às vezes uma reação de revolta, uma reação de rejeição, uma reação não, um sentimento, né, de rejeição, de revolta, de indignação, de tristeza, está ligado a algum papel interno que você já vivenciou, entende? E que não ficou bem resolvido dentro de você aí. Então ele vai nos atravessando e vai pegando no volante, né? Toda vez que a gente vê, gente, um exemplo de um comportamento desproporcional à pessoa, ao que você espera da pessoa, à idade da pessoa, né? A gente fica com uma pulga atrás da orelha aí, entende? Então, assim, o Moreno, ele traz essa teoria de papéis e a Esli, ela fala de uma forma muito didática, né, e lúdica dessa galera interna para nos explicar isso. Que todas as situações traumáticas que eu tenha vivenciado, eu preciso cuidar dessa pessoinha que viveu isso. Ou seja, eu vivi um trauma grave com 5 anos. Eu preciso cuidar então da minha menina de 5 anos, porque pode ser que ela ainda esteja sofrendo com isso. E aí, gente, é tão interessante como a coisa funciona, porque quando a gente vai tratar uma memória de 5 anos, de uma criança de 5 anos, lá na clínica, lá na sessão, é uma menina de 5 anos que aparece. Né? A pessoa chora como uma menina de 5 anos. A pessoa sofre como uma criança de 5 anos. Então se torna pesado a vida daquele paciente, porque ele está vivendo com uma criança à frente no volante da sua vida, lidando com situações que já eram para estar resolvidas, já eram para ter sido tratadas, e essa criança está tendo que lidar com coisas que ela não sabe, não compreende da vida adulta, tá? Se você vivenciou um trauma na sua adolescência, você precisa cuidar do adolescente que está em você, que mora em você, né? Que pertence a essa galera interna,
ok? Gente, tá ficando claro? Me digam aí, né? Se vocês estão conseguindo compreender o assunto. Opa, peraí. Tá muito diferentinho aqui, eu tô com medo de... Enfim, se vocês estão conseguindo compreender o assunto, se vocês estão... Está claro o raciocínio para que vocês compreendam, então, o que é essa galera interna, né? Quem são essas partes em nós que precisam de ajuda ainda. Arvoreando psi, ótimo. Ah, que bacana, que legal, tá tranquilo, né? Vão me dando aí o feedback de vocês, tá bom? Tá gostando do assunto? Aperta o coraçãozinho aí. Bom, gente, então, é isso. Quando você olha pra você e vê uma atitude desproporcional ao que as pessoas estão esperando de você, ou que você mesmo espera de você, é uma luzinha vermelha. Opa, será que tem um trauma aí? Amanda, obrigada. Será que tem um trauma aí? Será que tem alguma coisinha que eu preciso resolver lá no meu passado? Será que alguém da galera interna tá sofrendo? Tá? E aí, diante disso, diante desse questionamento, eu posso detectar que é uma coisa realmente lá da minha história, do meu passado, enfim, que atravessa o meu presente até hoje, que me atrapalha. Ok, bom. A pergunta é, o que eu vou fazer com isso agora? Descobri que tem uma galera interna. Descobri que pode ser que tenha uma criança ferida, triste, magoada, chateada, ofendida, negligenciada, um adolescente rebelde, que não sabe lidar com frustração, enfim, né? Alguém que tenha dificuldade de se relacionar desde muito cedo. O que fazer com isso? Bom, primeiramente, gente, a gente sabe que a galera interna precisa ser curada. Nós só temos qualidade de vida se de fato esses papéis todos estão integrados uns aos outros. Porque eu sou tudo isso. Entende? Eu sou tudo isso. Eu sou a junção de todos os meus papéis. Mas pode ser que um papel ou outro esteja totalmente dissociado do restante. E isso traz sofrimento, porque eu preciso da minha integralidade, né? Eu preciso do meu todo caminhando junto aí e de forma saudável. Então, nós precisamos curar a galera interna. Nós precisamos resgatar essa galera. Sabe por quê, gente? Porque a galera interna, ela pode mudar de lugar. Ela tá às vezes habitando num lugar muito difícil, muito escuro, muito sombrio, de uma experiência muito dolorosa, né, de uma experiência muito negativa, enfim. Mas ela pode mudar de lugar, ou seja, você adulta, você pode pegar essa criança interior que existe dentro de você e retirá-la daquele lugar onde ela está sofrendo. Você adulto pode pegar o seu adolescente cheio de traumas, cheio de dificuldades desse momento tão crítico, né, que é a adolescência. E você, adulto, pode resgatar esse adolescente da onde ele está. Então, a galera interna, as pessoas, né, as partes de nós mesmos, elas podem ser curadas. Elas podem ser resgatadas da onde elas estão e da situação que elas estão. E na verdade, e na condição que elas estão. E a quem pertence essa responsabilidade? É muito comum quando a gente vai falar de cura interior, quando a gente vai falar de história de vida, de biografia, a gente ouve muito as pessoas tristes porque a sua história foi diferente do que elas imaginavam e esperavam. E é muito comum, a primeira coisa que aparece é a cobrança com relação aos seus próprios pais, que são as primeiras figuras importantíssimas e fundamentais para o desenvolvimento daquela pessoa, tá? Então, mas é muito comum que a gente cobre dos pais, dos cuidadores, das pessoas próximas, aquilo que nos faltou, aquilo que nos foi negligenciado por alguma razão, aquilo que de alguma forma você sentiu. Às vezes
Às vezes foi a tua interpretação, né? Às vezes nem é o fato em si, o acontecimento em si, mas a tua interpretação pode ter sido extremamente negativa e você mesmo pode achar que as pessoas precisam reparar a falta que você sofreu, né? Amanda está me perguntando como identificar em que fase da vida pode ter existido algum ponto de atenção que necessita de cura. Amanda, quando a gente vai para um processo terapêutico, isso aparece naturalmente, porque você vai visitar novamente a tua história, né? Você vai visitar, você vai olhar para a sua biografia, para tudo que você construiu, para tudo que foi possível construir. E naturalmente, nesse caminho e nesse processo, vão surgir fases da sua vida onde você se via mais frágil, onde você pode ter sofrido, né, de fato, algumas situações, tá? Isso pode estar de forma implícita, ou seja, guardadinha aí, você nem se lembra conscientemente, mas tem muita gente, eu acho que a grande maioria das pessoas se lembram de alguma fase difícil, se lembra de algumas situações pontuais, né, da sua história, que elas talvez precisariam trabalhar e superar, tá ok? Bom, então, gente, de onde que eu tava mesmo? Eu parei para responder a Amanda aqui e, enfim, tava falando sobre isso ainda também, né? Então, assim, a responsabilidade dos pais, eu tava falando, a responsabilidade que muitas vezes nós jogamos para cima desses pais, ou com muita frequência a gente vê as pessoas cobrando e cobrando muito por conta das suas necessidades pessoais, da tua história, da sua biografia, dos seus traumas, cobrando excessivamente do seu cônjuge. Ai, mas ele não me dá atenção. Ai, mas ele não é carinhoso. Ai, mas ele não é uma pessoa presente. Ai, mas Tá, isso tudo pode ser realidade. Mas eu preciso ficar muito atenta, porque eu posso estar cobrando do outro que ele supra uma necessidade que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E isso, gente, é pesado e é injusto. É injusto. Por isso que, infelizmente, né, os preparos para a vida matrimonial, para o casamento, são muito rasos, são muito frágeis, porque as pessoas mal se conhecem direito. Elas não se conhecem e não conhecem o outro, né? Esse é um problema sério. Porque aí, quando começam a surgir os conflitos, o que acontece, gente? É o que eu disse pra vocês. Vocês estão me vendo aqui, eu sou a Gisele com toda a minha galera interna junta. Quando eu vou para um casamento, quando eu vou me unir a uma outra pessoa, dividir minha vida com ela, eu levo essa galera interna pra dentro de casa. Entendem o conflito? O conflito que pode existir? Ou seja, então recém-casados eles estão a sós? Não. Estão ele e toda a galera interna dos dois. E aí, gente, pode virar um angu de caroço. Quando a parte imatura de um começa a brigar com a parte imatura do outro, né? A parte ferida de um começa a não compreender ou a culpar o outro pelas dores que ela ainda possa estar sentindo. Enfim, gente, isso pode dar divórcio. Sério, né? Eu costumo dizer sempre assim, na maioria dos casos que os casais procuram ajuda psicológica, seria muito importante que primeiro eles fizessem uma terapia separada, para eles se conhecerem. Porque muito do que eles estão vivenciando ali na dinâmica familiar são essa galera interna toda desorientada e não cuidada e negligenciada. E a relação vai se tornando insuportável, vai se tornando difícil, entendem?
Veja, o que o meu esposo espera de mim? Que eu seja uma mulher de 38 anos e que eu tenha maturidade para lidar com as minhas questões, com as questões da família, com os meus filhos, com o matrimônio, como uma mulher de 38 anos. Se de repente eu começo a agir de outra forma, porque um papel interno, ou seja, uma parte em mim que não está madura para esse compromisso, começa a pegar a frente da situação, começam a surgir diversas outras dificuldades nesse casamento. E eles nem sonham que é por falta de autoconhecimento e que é por falta de poder ter a oportunidade de trabalhar esse passado, essa história e essa biografia, ok? Bom, gente, interfere a nossa vida? Ué, interfere a nossa vida. Então a responsabilidade é de quem? É nossa. É nossa. Uma pessoa me perguntou hoje lá nos stories como é que é? Eu me sinto muitas vezes como uma criança. Como que eu faço para me libertar disso? Ué, primeiramente eu preciso decidir agir como adulta. Agir como alguém, né, que tenho a minha idade cronológica, enfim. E nem sempre é fácil, gente, porque às vezes a gente foi criado num ambiente que não favoreceu o amadurecimento, entende? Mas é possível. É possível. Você já tem condições biológicas, psíquicas de desenvolver isso, tá? A não ser que você tenha uma psicopatologia que atrapalhe, que atrase o processo, mas mesmo assim, né, você pode vir a superar todas essas questões, ok? Mas a responsabilidade é sua. Você é adulto, ou seja, a sua parte mais madura, a sua parte mais forte, a sua parte mais resiliente, é essa parte, é esse papel que deve cuidar dos outros papéis, que já passaram, que já são mais jovens, que são mais frágeis, que são dependentes emocionalmente, entende? Não é seu marido. Não é, maridos não são as esposas que precisam suprir a falta que a sua mãe fez, sabe? A dificuldade que você teve em casa, ou até outras questões aí. Não, é você adulto, você é responsável pela sua galera interna, não é o outro. Não são as pessoas com quem eu convivo. Não é o meu patrão, não é o meu empregado, sabe? Não são os meus amigos. Eu sou responsável pelas minhas carências. Eu sou responsável pela minha fragilidade. Eu sou responsável pelas inclinações que eu tenho e pelas más inclinações que eu tenho. E conforme eu vou assumindo a responsabilidade, eu vou pegando no volante. Conforme eu vou assumindo a responsabilidade, eu vou pegando a frente da situação. Eu vou resolvendo. Eu vou desenvolvendo autonomia, responsabilidade, força moral para escolher, para fazer escolhas, para renunciar ao que eu preciso renunciar, para pôr no lugar o que está fora do lugar dentro de mim, para amar. Às vezes eu preciso ter uma atitude verdadeiramente de amor para com a minha criança interior, para com o meu adolescente interior, a minha adolescente interior, ok? Então a gente vai tendo a oportunidade, gente, de ir desenvolvendo tudo isso. Olha que lindo. Eu preciso desenvolver, eu preciso ser autônoma. Eu não posso mais permitir que alguém sente na cadeira do motorista na minha vida. A minha galera interna tá aqui, eu a amo, eu cuido dela, eu sou responsável por ela, mas ela não pode pegar no volante. Ninguém, ok? Se for um papel positivo, ele pode vir me ajudar. Mas, gente, ser adulto é assumir a sua vida, é assumir esse protagonismo, né? Eu escolho, eu decido, eu corro risco, eu cuido, eu amo, eu me dou. E isso para com você também, ok? Isso para com os seus papéis internos também. Então, a gente vai assumindo essa direção e a gente vai realizando aquilo que é próprio da pessoa humana, que é a responsabilidade.
Isso cabe a mim. Isso não cabe ao outro. Isso cabe a mim, a minha saúde mental, o meu amor próprio, no sentido positivo, tá, gente? Não os excessos aí que faz a gente ser egoísta muitas vezes, né? Enfim, tudo isso depende de mim. Depende de eu dar passos em direção a essa maturidade, né? Essa maturidade emocional que exige que eu saia de mim mesmo, sabe? Exige que eu deixe de lado no sentido não de abandono, mas assim, eu não posso deixar essa criança chorando lá, sentar aqui no banco do motorista e pronto, aí eu fico aqui me lamentando, chorando, entristecida. Não, eu adulta cuido disso. E diga isso para sua criança interior, calma, eu sou adulta e eu posso cuidar disso para você. Eu posso resolver essa situação, porque isso é coisa de gente grande. Pode deixar que eu resolvo. Se eu não sei, eu vou aprender, porque eu tenho capacidade de desenvolver habilidades e eu vou resolver isso, tá? A criança não, a criança ela é totalmente dependente, né? Mas nós adultos não. Nós podemos crescer, nós podemos amadurecer com tudo isso, né? Enfim. Ok, gente? Alguma pergunta até aqui sobre esse assunto? Porque eu vou continuar agora com três pontos importantes para nos ajudar a desenvolver toda essa autonomia, né, toda essa responsabilidade. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Amanda, já respondi, né, Amanda? Assumir a responsabilidade tem a ver com inteligência emocional, né? Também, né? Porque a inteligência emocional é como eu administro tudo isso. As minhas emoções, elas atravessam todas as minhas decisões. As emoções, elas tocam a minha inteligência, a minha vontade. Então, eu preciso saber, de fato, administrar bem as minhas emoções para que as emoções não estejam à frente também, né? Para que eu não seja só movido pelas emoções, não. Eu preciso estar com tudo em dia, né? Com tudo, sabendo administrar tudo. A pessoa adulta, ela é a pessoa que pode desenvolver essas habilidades de ser mais assertiva, de aprender a dizer não, de saber controlar as suas emoções e seus impulsos, enfim. Então, faz parte, sim, da gente ir construindo essas habilidades que nós não temos, ok? Mais alguém, gente? Alguma dúvida aí? Bom, e aí, gente, então, a gente tá indo já pro final. Olha, nós já temos 48 minutos. Eu queria trazer para vocês 3 frases pra gente terminar essa noite de uma pessoa incrível e muito especial. Eu trouxe ela porque, de fato, ela tem um legado fantástico, tá? E você não precisa olhar para o legado dela, eu não sei aí qual é a sua religião, mas você não precisa olhar para o legado dela no aspecto cristão. Mas ela foi uma grande escritora, ela foi uma mulher inteligentíssima, uma liderança fantástica, e ela pode contribuir muito para esse nosso pensamento, essa nossa reflexão dessa noite, que é a nossa querida Teresa d'Ávila, né? Para os cristãos, Santa Teresa d'Ávila. Por que eu trouxe 3 pensamentos dela aqui essa noite? Porque essa semana nós comemoramos o dia dela, né? Nós cristãos, né, católicos, comemoramos o dia dela. Mas para você que não é às vezes cristão, não é católico, não tem problema, mas se você tiver a oportunidade de ler algum livro e alguma contribuição dela, né, são contribuições para a humanidade, então ela de fato escreveu para todos nós, tá bom? E aí eu trouxe porque eu acho que cabe bem, né? Nós temos um desafio aí, eu deixo para você um desafio nessa noite. A responsabilidade de cuidar dessa galera interna que existe dentro de você e que muitas vezes está aí precisando ainda de algumas questões, né? Essa responsabilidade é sua. E aí, então, como que a gente vai fazer isso? Por onde a gente começa, né? Então, eu trouxe aqui 3 pensamentos. O primeiro pensamento é:
De Teresa d'Ávila, tá, gente? De Santa Teresa d'Ávila. Ter coragem diante de qualquer coisa na vida é a base de tudo. Ter coragem, e coragem é uma virtude, né? Ter coragem diante de qualquer coisa na vida é a base de tudo. A coragem, ela é o oposto da covardia, né? E às vezes a gente tem muito medo diante dos desafios da vida. A gente tem muito medo, às vezes, de mexer nas questões do passado, né? De mexer nos traumas, nas situações que nos deixaram lá congelados em algum lugar. Só que esse congelamento afeta a sua vida no dia de hoje. E é preciso que você tenha coragem de sair de onde você está. De você caminhar em direção à tua maturidade. Isso dói? Dói. Não adianta falar que não, que dói, né? Igual quando o Gustavo tinha 5 anos. Ele foi tomar a última vacina. Olha, mamãe, dói? Dói, filho. Vai doer. Vai doer uma picadinha, mas vai doer, né? Mas é importante. É preciso. Né? Para que você não fique doente. Ou seja, essa é a verdade, né? É importante, é necessário. Você pode fazer por você. Você deve fazer por você. E você deve deixar de esperar pelos outros, tá? Porque ninguém tem essa obrigação, né? De suprir as necessidades da sua criança interior, do seu adolescente aí, ou do seu adulto frustrado, sei lá, ok? Essa responsabilidade é sua, da sua parte mais forte, da sua parte que está aqui hoje assistindo essa live, tá bom? Então, a coragem é a primeira coisa que a gente precisa ter. Coragem de sair do seu lugar. Coragem de sair da zona de conforto. Coragem de sair do lugar de egoísmo, muitas vezes, que nós estamos, né? Do lugar mediano que nós estamos. Às vezes nós estamos sendo medíocres, porque a gente não sai daquilo que é a média, daquilo que é mediano, sabe? É preciso coragem de enfrentar, é preciso coragem de sofrer, é preciso coragem de viver o que você precisa viver, tá? Viver o que é pra você viver. Ninguém vai viver o que é pra você viver, né? Tá bom? Esse é o primeiro pensamento. Segundo pensamento de Santa Teresa. Porque às vezes dá um gelo, né? Você que tá escutando aí, tá identificando que tem alguma coisa em você que precisa ser trabalhada, você pode estar aí, nossa, mas tem um gelo aqui, a Gisele tá falando e tá dando um gelo. E aí Santa Teresa diz assim, olha, nada te perturbe, nada te espante. E ela fala que a paciência tudo alcança. Ou seja o que for que você tenha que enfrentar, seja qual for o degrau que você precise subir em direção a essa maturidade, a essa vida adulta plena e plena de sentido também. Se você tiver paciência, você alcança, você vai chegar onde você precisa chegar, tá bom? Paciência é construído, tá, gente? Não é um dom que cai na tua cabeça, só você dorme sem paciência e acorda com paciência. Não, isso não existe, tá? É construído, né? Ó, é suado, tá bom? Tenha paciência com você, tenha paciência com o seu processo, tenha paciência com as suas dores, com as suas limitações, tenha paciência com o processo que a vida te deu para viver. Não vai ser no seu tempo, não vai ser do seu jeito. Tenha paciência, porque como ela diz, a paciência tudo alcança, então você não precisa se perturbar, ok? E a terceira frase que eu acho incrível dela e que nos ajuda demais, né? E aqui eu tô falando para todos aqueles que fizer sentido, tá, gente? Ó, o que faz sentido para você, você pega. O que não faz, você descarta de toda essa live, tá bom? Mas assim, uma coisa que ela diz, né? Que é desatino. Porque é uma mulher, né, cristã, é uma mulher que foi extremamente determinada em tudo que se propôs a fazer, realizar e crescer, inclusive espiritualmente. E ela diz assim, para essas pessoas que também acreditam, né, na vida eterna, ela diz assim, é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem antes entrarmos em nós mesmos. Então, o que isso significa? Olha só. Às vezes a gente espera até nessa perspectiva espiritual, que não é o propósito da live, mas se encaixa também, a gente espera que Deus realize tudo para nós. Tudo que cabe a você. Você quer que o papaizinho lá do céu resolva, não é?
Você reza, você pede, você faz novena, você faz súplicas. Existem coisas que dependem de você, é o que a gente está falando aqui. Existem coisas que é você que tem que fazer. É você que tem que caminhar, entende? E é desatino pensar que eu vou entrar no céu sem antes eu entrar em mim mesmo. Olha o que ela está dizendo. A importância do autoconhecimento. A importância de você fazer esse mergulho na tua história, na tua biografia. Tenha a coragem de agarrar esses traumas, a unha e aos dentes, se for necessário. Vai tratar isso. Vai cuidar do que está ferido dentro de você. Você é responsável por isso. Não espere. Não espere que outras pessoas façam. Não espere que Deus faça. Caminha você em direção ao que você pode caminhar. Seja responsável. Isso é ser responsável. Isso é caminhar em direção à maturidade. Isso é crescer. Crescer como pessoa, crescer como gente. Crescer como pai, como mãe, como filho, como amigo, sabe? Porque você sendo uma pessoa melhor para si mesmo, você se conhecendo melhor, você curando as suas feridas, né, nesses processos que você precisa caminhar, você certamente será uma pessoa infinitamente melhor para os outros. Isso vai ser extremamente importante para o seu caminho. Tudo bem? Ok, gente? Estamos chegando no final da nossa live. Quem tá chegando agora, até meu marido entrou aí, ó. Eu acho que ele tá querendo dizer que o nenê tá querendo a mamãe, sabe, gente? Acho que quando ele entra... ele quer dar uma indireta assim, ó, Gi, termina logo, que eu tô precisando de você. É o meu papel de mãe chamando, sabe assim? Querendo pegar no volante aí, né? Enfim, é mais ou menos por aí. A gente precisa com sabedoria e trabalhando esses papéis, fazendo esse jogo de campo aí, né? Importante. Ok, gente? Bom, fico muito feliz por todos vocês que estiveram aqui, que participaram, né? Obrigada, viu, Amanda? Gente, vocês gostaram do assunto, do tema? Ficou tranquilo para vocês? Vocês compreenderam? Se achou que perdeu alguma coisa, depois você volta lá, essa live vai ficar gravada, tá bom? E eu queria muito que você deixasse para mim lá na live gravada, não aqui, porque aqui depois, a hora que eu desligar, eu vou perder todo o conteúdo que vocês me deixaram aqui. Mas deixa lá para mim qual foi a mensagem mais importante que você tirou para você dessa live de hoje, tá? A live vai ficar gravada no meu feed. Daqui a pouco você já vai ver a live lá, ó, e eu dando boa noite pro pessoal e começando a live de novo. Então, deixa lá para mim nos comentários qual foi o aprendizado dessa noite. Qual foi a frase ou a palavra ou o que acendeu uma luz aí para você. Você faz isso, por favor? Porque eu quero muito ver o seu feedback, tá bom? Para que a gente possa melhorar cada vez mais e trazendo os conteúdos relevantes para vocês. E é vocês que vão nos direcionando o que tá legal, o que tá bom, o que vocês estão precisando, o que vocês querem da gente. E eu tô à disposição para servi-los, ok? E a gente se vê sexta-feira que vem, tá? Vou trazer uma amiga muito querida, vai ser um bate-papo de psicólogas. E a gente vai falar de um assunto também muito bacana, tem a ver com maturidade, tem a ver com crescimento, tá? Então, se liga aí, sexta-feira que vem, às 20 horas em ponto. Hoje eu atrasei uns minutinhos, mas às 20 horas em ponto, eu estarei aqui esperando vocês. Tudo bem, gente? Beijo, viu? Célia, um beijo. Ai, que bom que eu vi você aqui agora. Olha, nem tinha visto você entrar. Amanda, beijão. Arvoreando Psi, beijão. Obrigada. Aline, beijo para todos vocês. Deus abençoe, tá? Família Chaves, que sempre tá acompanhando aí. Tá bom? Brigadão. E até semana que vem, se Deus quiser. Tô esperando seu comentário na live salva. Beijo, gente. Até mais.